Canal Universo Criativo, com Mônica Krüger-Rotter. Olá, eu sou Mônica Krüger, artista, pesquisadora e idealizadora do Universo Criativo. No episódio de hoje vamos receber 3 artistas que trazem em suas trajetórias sensibilidade, força criativa e modos muito particulares de olhar para o mundo. Simone Moment, Cida Serri e Jô Cortez compartilham conosco suas histórias, seus processos, suas inspirações e os caminhos que constroem por meio da arte. Cada uma delas nos convida a perceber a criação como experiência, como memória, como encontro e também como forma de expressão daquilo que nos atravessa. E você está no canal Universo Criativo, um espaço dedicado à arte, à cultura, aos processos criativos e às histórias que fortalecem a memória cultural. Se você gosta de arte, entrevistas e conversas que inspiram, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Agora, fique conosco e venha conhecer um pouco mais sobre o universo criativo de Simone Moment, Cida Serri e Jô Cortez. Então, estamos aqui neste universo, no universo criativo, muito feliz por receber essa pessoa maravilhosa que agora vai entrar conosco nesse momento no universo criativo, que tem por objetivo propagar a arte e a cultura. Venha, Simone Moment! Olá! Ei, Tudo bem? Simone, seja muito bem-vinda! Obrigada. Então, nós estamos aqui no Universo Criativo, esse canal que tem por objetivo propagar a arte e cultura, Simone, tá? Para esse público que nos assiste, e cada vez mais um grupo, né, tem se juntado a nós. Sim, isso é muito bom. Então, Simone, conta pra gente da onde você está falando. Ó, eu moro em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Isso, e nós estamos aqui curiosíssimos para saber, porque a gente tem uma noção de que Simone atuava e atua em outras áreas também, né? Sim. E aí, como que isso se deu, né? Como que a arte ganhou mais força durante... teve um período aí da pandemia, né, Simone? Sim. Mas como que isso se deu? Como que aconteceu esse encontro, né, mais profundo da sua criação, né, neste momento da pandemia? Então, Mônica, eu acho que tem alguns momentos na vida da gente que você abre um caminho para algumas coisas e, naturalmente, às vezes aquilo que você nem programou acaba vindo junto, né? Durante a pandemia, eu tive um período em casa, eu fechei o consultório, que eu estou na odontologia há 39 anos, e aquilo mexeu comigo. Eu senti que naquele período, falei, mas puxa vida, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu não sei se você lembra, tinha muito incentivo para as pessoas fazerem ginástica em casa, fazer alguma atividade e, ao mesmo tempo, os cursos online deram aquela guinada, né? Eu fiz alguns cursos da minha área, né? E depois fiz também curso de aquarela. E depois, já quando eu estava assim, mais lá 2021, fiz um curso de colagem. E foi com a Belka. E este curso que foi para mim o divisor de águas. Eu nunca tinha trabalhado com colagem, durante a minha vida toda,
paralelo à odontologia, eu sempre fiz pintura, desenho, mas nunca colagem. Pintei porcelana, pintei aquarela, óleo, acrílico, e aí você vai passeando pelas técnicas, né. E nesse momento da colagem é que a coisa pegou. Eu acho a colagem, o que que ela tem de diferente? Aí não é que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né, eu gosto de todas as técnicas, mas eu acho que a colagem, ela é mais fácil. Por que que ela é mais fácil? Num primeiro momento, você recorta algumas coisas, você começa a fazer, ali o seu processo, você não entende muito bem o que que você está fazendo. Você está relaxado, recortando, cola aqui ou não cola, mexe os elementos para lá, para cá, e de repente começa a sair uma coisa que você não sabe muito bem o que que é. Nesse curso que eu fiz, existia uma sequência. Primeiro você fazia as aulas, depois você no final do curso, que é online, você tinha um convite da própria Abelca para fazer os 100 dias criativos. Os 100 dias, ele é uma obra por dia durante 100 dias, e você faz o que você quiser. Não importa se é pequeno, se é grande, qualquer coisa, naquele dia você tem que fazer uma obra. E depois dos 100 dias, você tinha um convite dela para fazer uma consultoria. E você sabe que coisa engraçada, né? O processo criativo, quando você vai por uma técnica, você precisa ir repetindo. A repetição é que vai fazer você se encontrar. E nesse período foi que eu me encontrei com a minha identidade autoral. Aí é uma coisa engraçada, você fala assim: "Puxa vida", porque começa a repetir. Então a primeira coisa que começou a se repetir na minha arte foram as ondas. E da onde que sai isso daí? Da onde que saiu? Por que que eu fiz uma onda ali? Não é que eu fiz por eu fiz porque o processo em si é por associação criativa, né. Então, por que que eu fiz a onda? Porque para mim, uma vida é assim, ó, eu não tenho é sempre a gente estuda, né, linha da vida, para mim é onda da vida, porque eu gosto para mim, sabe, os seus altos, baixos, sabe, tem momentos que você tá mais agitada, tem momentos que você está mais tranquila, e isso foi aparecendo na minha arte, né. Ao mesmo tempo foram aparecendo outros elementos, que são os meus elementos mais fortes, os círculos, né, que para mim são alianças e portais, e vieram as pétalas. Essa pétala que você vê, ela está em todas as minhas obras, porque ela é de um momento meu, que eu estava lá na pandemia, Aham. estava realmente me sentindo lá embaixo, na lama mesmo. E o que me vem, assim, de simbologia para isso foi a flor de lótus. Ela nasce de um tanto a flor de lótus como a vitória régia, que são flores que têm essa pétala pontinha, assim, a pontiaguda, você eu acho ela tão linda, e você vê de onde ela veio, de um lugar de dificuldade, quer dizer, e ela precisou disso para poder aflorar. Então isso foi vindo, e algumas associações, eu tenho uns elementos que são, parece uns bonequinhos, assim, que ela tem parece uma pessoa assim, ó, com a mão levantada, eles aparecem tortos, aparecem que eu chamei de florins. Mas da onde que veio isso? Veio das festas da minha família, que a gente gostava muito de dançar, e a coisa que mais eu me lembro do momento, assim, a gente dançando e o pessoal, sabe, fazendo isso daqui, ó. E isso foi uma mistura e também, olha só, como que uma coisa puxa a outra, né. Um dos exercícios que eu fiz no curso, que era um exercício de associação, mas ao mesmo tempo um exercício de desfragmentação, era uma desconstrução. Então você escolhia um objeto, desconstruía o objeto em elementos, fazia como você que estava imaginando, e depois dele desconstruído, você tinha que montar uma outra coisa. E eu peguei a raquete de tênis, que meu pai tinha falecido nessa época já, e a minha mãe me deu a raquete dele, que era uma raquete, ó, acho da época da década de 70,
E eu pus num quadro, emoldurei, ela tá lá na minha sala penduradinha. E ele era o elemento, era meia raquete, assim, ó. Depois eu misturei ele com o bonequinho lá. E hoje ele aparece na minha obra, esse elemento, disfarçado de planta, disfarçado de coral, dependendo da temática que eu tô, eu coloco ele ali, ele serve. Ele é uma simbologia para mim, porque eu quero transmitir isso aí para a pessoa. Você compra uma obra, você vê uma obra, olha, esse momento é a minha referência de felicidade. Isso, as bolinhas, os confeitos. Então, é uma mistureba, né, Mônica? E Mas, Simone, assim, a gente estava conversando um pouco antes até da gente sim, gravar, né? E isso acaba vindo nesse momento que eu tenho para te dizer, né? Além dessas memórias, né, afetivas, desses objetos que vão surgindo, né, ao longo da trajetória da produção, também as influências, né, de trabalhos de outros artistas sim, que acabam trazendo ou alguma coisa, alguma característica específica que nos faz lembrar. Aí eu estava aqui pensando, né? Eu te disse, né, que eu estive em sala de aula por anos, agora não mais, mas era recorrente a gente utilizar junto aos alunos, né, trazer o conhecimento deles, o que a gente está fazendo hoje aqui, né, trazendo sim, para um público diversos artistas falando da sua, da sua vivência, né, com a expressão artística. E olha que interessante, quando a gente está falando de colagem, eu já me lembrei de duas, uma grande amiga que vai estar conosco, já tem a entrevista gravada, vai estar agora em abril, acho que, e aí eu te convido a assistir, que é Tânia Calazans, que ela também utiliza da colagem, mas na vertente própria dela. Vou deixar isso em stand-by para que você conheça assistindo, tá? E a sim. outra, uma artista renomada brasileira, né, que a gente tem assim um trabalho magnífico, que é a Beatriz Milhazes, né, que é uma Sim, sim. grande renome internacional, Adoro. reconhecida. E esses fazeres dela com formas que também, né, acabam aparecendo, né, vem ao encontro da sua produção, alguma similaridade que a gente vai fazendo conexão, né? E que trabalho lindo! Eu estava acompanhando recente nas redes sociais sua, você trazendo uma memória de um casario, né? De um casario e como isso seria transportado para o seu trabalho. Acho que a gente vai ter oportunidade, né, num momento de trazer essas suas obras aqui nessa edição, né, para tornar o público. A gente está vendo que você está num espaço que, ao fundo, né, aparecem trabalhos Sim. seus, mas a gente também vai ilustrar aqui nesse diálogo. Mas tá muito gostoso, eu não quis te interromper, e quando eu fiz, Imagina! ainda foi, né, prolongado. Mas olha só, quando você já falou que, né, utiliza da colagem como linguagem, o porquê, porque você achou que ela traz uma facilidade para você Sim, transportar, né, esses sentimentos pelos objetos e pelas coisas que te vêm. Falou da importância também da família, demonstrou isso através de um objeto, né, que você ganhou da mãe, em memória ao pai. Mas também a gente sabe, né, que lugares, histórias afetivas, elas acabam se entranhando nesse sim. emaranhado de memórias que faz um repertório para o seu trabalho. Por que a memória se tornou um elemento tão importante no seu trabalho? Mônica, eu acho que a gente tem uma questão muito, assim, não só simbólica, mas ela é muito forte com a gente na questão memória. A sua memória, através das suas memórias, você consegue elaborar muitas coisas. Então, se você tem, às vezes pode ser uma memória boa, uma memória ruim. Quando eu revisito as minhas memórias e tenho para as minhas memórias um olhar um pouco mais de ternura, de compaixão, eu elaboro algumas coisas ali que eu posso trazer de volta para a minha vida atual e ter uma preparação melhor para o meu futuro.
Às vezes você tem um momento de vida que está encrencado, parece que as coisas estão patinando, não vai. E se você fizer uma análise sua, volta um pouquinho, lembra lá da sua, como é que era lá na sua infância, na sua juventude, pequenas coisas. O café da vovó, o crochê da mamãe, os momentos que vocês estavam juntos, como que fluía isso? Que é um cheiro, é um objeto, é sempre memórias afetivas. Então essa questão da memória, ela é muito importante para mim, porque nesse momento difícil que foi da minha vida aí, que não foi só a pandemia, isso me ajudou demais. E misturar memórias com colagem é assim, é de uma potência absurda, porque aquilo que você tem dificuldade de muitas vezes verbalizar, você tem dificuldade de escrever, com a colagem isso aí não acontece. Isso é um dos benefícios da colagem. Ela é potente no sentido de que você tem mais acesso a uma coisa figurativa, isso é uma coisa que é mais fácil para você, porque ao mesmo tempo ele não faz, "Não, eu vou pintar". A pessoa vai pintar, ela precisa ter um pouco mais de técnica. "Ah, eu não gostei da minha pintura, eu não sei". A pessoa já começa a se criticar. Com a colagem não tem isso daí, porque o elemento muitas vezes ele está solto e você ainda não colou. Então você vai ali, mexe, e ao mesmo tempo, você não sabe por que que você escolheu aquela figura, mas ela já está te remetendo lá para suas memórias. Então, eu acho que isso foi base da minha inspiração para fazer isso daí. Não foi uma coisa que veio assim para mim: "Ai, a Simone, hoje eu quero fazer uma casa com uma memória disso". Foi acontecendo, é que eu te falei, isso eu encontrei com isso nos meus 100 dias. Aham. Logo em seguida, depois das ondas, eu fiz uma casinha, porque meu marido queria que eu fizesse a casinha que ele nasceu lá no sítio, e acabou saindo a primeira morada. Ah, E isso é uma coisa e aí só rapidamente completando, uma das coisas mais difíceis, depois que você elaborou a sua memória, é depois que a gente cresce, vai ter um momento que você vai existir um desapego. Isso aí é é fato. Ou são pessoas que você não vai ver mais, ou é a casinha que você nasceu, que você também não vai mais poder ficar com a casa, ou é a casa dos seus pais, que você frequentou, teve seus amigos, tudo, e aí de repente seus pais não estão mais aqui, você não pode ficar com a casa e você vai ter que se desapegar. Isso não é fácil para ninguém. É um momento difícil para todo mundo. Então eu pensei, o que que eu já que eu faço a morada, por que que a pessoa, ela não pode ficar com a casa? Ela pode ficar com uma arte da casa dela. Então, como que você chega num processo desse? Aí eu preciso entrevistar a pessoa. Então, eu falo: "Mônica, a Mônica tem uma casinha lá em no Nova no Venécia. na Nova Nova Venécia". Venécia. Aí é a casa que meus pais estavam lá, que tinha o quintal da minha casa, tinha a árvore, eu tinha jabuticabeira, tinha uma goiabeira. Sempre, É, sempre vai ter uma associação, sim. sempre. Você pode até me contar a sua, se você quiser. É isso Aí mesmo. Você sabe que em uma eu tenho um duo árvore, chama Árvore da Vida, né? Esse duo até participou de uma exposição na França em 2024, sim. mas uma delas faz referência ao meu pé de jabuticaba, tá? Olá! Mas é do meu quintal, mas justamente partiu dali, né? E Sim, uma delas traz essa trajetória, né? E né, assim, o meu trabalho é com estamparia, né? Precisamente a técnica do batik é a que mostra a sua grande força, mas tem todo o que é importante para mim é o processo, né? O processo talvez sim, mais do que o resultado. Claro, não sim, vou dizer que o resultado não seja, né? Mas o resultado ele vai ser
No momento que eu falar, opa, tá, chegou, né? Chegou ali. Mas é justamente esse processo, né? Até Sim, chegar à etapa, porque ele é um trabalho processual, ele não é um trabalho é, imediato, não é, né? não. Etapa e mais etapa, né, para chegar a. Mas a colagem, ela também está na minha história, porque antes de ir para a tela, para o tecido, melhor dizendo, eu monto a composição, né? Porque são grandes, as obras são grandes, então eu monto toda a estrutura com colagem. Brinco com essas formas até chegar numa composição que me agrada. Né? Mas aí falando justamente dessa questão de brincar, né, com as formas, mas entre as cores também, né? Como que Sim. dá esse processo de trazer a memória para essas formas e cores, né, que você traz para suas colagens? Então, vamos dar o exemplo da sua jabuticabeira, né? Então, vamos supor, você me contou que você tem a jabuticabeira. Nesse momento, eu já começo a imaginar como que era você lá com a sua jabuticabeira. E que horário que você conseguia estar ali? Por exemplo, de manhã ia na escola, à tarde estava lá na sombra da jabuticabeira. Então, que paleta de cores? É o entardecer? É o amanhecer? É o anoitecer? O que que tem aí? E aí vem a cor da jabuticaba, a cor das folhas, as tonalidades todas. E aí eu vou na aquarela. Eu gosto de fazer uma mistura das cores e brincar um pouco com elas na água, em cima do papel. Então, ponho poças de água ali no papel e põe a tinta, vai um pouquinho de aquarela, às vezes já aquarela líquida. E aí vou misturando, às vezes uma cor que a pessoa gosta muito, às vezes uma referência de um vestido da sua mãe, que você gostava muito. Tudo entra nesse processo criativo. E também porque a pessoa tem que ver a arte e tem que se identificar com ela. Então, muitas vezes a minha visão diante daquilo que você me conta, a minha interpretação da sua história, mas também ela vai conter aqueles elementos que a gente conversou, que, ó, Simone, eu gosto muito de amarelo, ou eu não gosto nada de amarelo. Então, é por aí que que eu sigo para as minhas cores. Mas tem uma coisa engraçada. Às vezes vem. Eu não sei se você vai entender o que eu estou falando, Mônica. Quando a gente está na hora da composição, tem alguns momentos que é como se o tempo não. Assim, você entra num outro patamar. Eu gosto de falar que isso aí é um estado. Tem muita gente chama isso de estado de flow. E eu acho que é um estado que você fica tão hiper focado naquilo que você está fazendo que você não percebe muito o que está na sua volta. E você vai fazendo as coisas, assim, um pouco no instinto. Depois, lógico, você sabe o que você está fazendo, mas, tem gente que fala que isso é inspiração, é a conexão com o outro com a outra com outro nível. Depois, se você parar: "Ah, tudo bem, parei de mexer aqui na minha arte". Aí eu saio, vou fazer uma outra coisa, que a gente não fica assim, você não pega uma arte e vai fazendo ela o tempo inteiro. Você tem momentos com ela. Eu não sei se você já teve essa impressão. Quando você volta, parece que deu cria, sabe? O negócio transformou. Eu sei que fui eu que fiz, mas na hora, naquele seu foco, estava lá, e depois, quando você volta, fala assim, gente, da onde que veio, né? Veio daqui veio da conexão. Mas flui, né, Mônica? Assim, não é que. Lógico, se você falar para mim, Simone, eu quero, já aconteceu, eu quero uma paleta de inverno, eu quero uma paleta de outono, minha estação preferida é o outono. Ou se só tinha jabuticaba quando era férias de julho, vai que deu uma, sei lá, alguma coisa. Eu vou ter que procurar alguma coisa que te leve para aquele momento.
Mas, ao mesmo tempo que eu tenho que falar para você assim: "Mônica, essa é a minha interpretação do que você falou". Assim como se você eu não sei se você tem acesso à sua casa hoje onde estava a sua jabuticabeira, mas se você hoje, vamos supor, você saiu de lá, não voltou mais. Se hoje você voltar para o lugar, você vai ver que fala: "Nossa, mas era esse o meu lugar?". Acho que a primeira sensação que você vai ter é que ele encolheu. "Ai, parece que era tão maior do que eu imaginava". Sim, ele era, porque você estava ambientada ali, e quando a gente é mais novo, e fica a memória da gente é uma coisa que cresce, né, ela toma uma proporção gigantesca na cabeça da gente. Fala: "Poxa, mas tudo aquilo era daqui, desse pé, mas nossa, parece que esse pé nem era tão pequeno assim, ele era tão grande, será que". Você já teve essa sensação? É uma coisa É, muito forte para mim. nossa, que papo gostoso, assim, tá tão gostoso de ouvir que Ah, que bom. eu acabo assim, pensando, né, que você traz uma vontade, e eu tenho certeza que o público vai entender isso também, né, de uma entrada de um portal, né, uma entrada Isso. um portal que você ousa convidar, né, para que o público transpasse. E aí a gente está falando de memória, estou resgatando aqui uma obra nossa, chama Flora, que é realmente um portal. Ele é um portal, porque assim como o nome, né, ele traz a questão dos jardins da minha infância. A Ah, natureza é muito forte nos meus sim. trabalhos, então, é, não só, né, a natureza por si só, ela é de uma grandiosidade ímpar. E aí eu trouxe elementos, né, de plantas que faziam parte do jardim da casa da minha mãe. Assim como lá tinha a jabuticabeira, aqui na minha casa, eu moro numa casa, a gente mora numa cidade de 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, então a gente tem, né, moradias, residências em casa. E ao fundo eu tenho um quintal e o primeiro pé que eu plantei, que na verdade fui eu que fiz a muda, olha só, Ah, anos para frutificar, mas frutificou. ai, que delícia. Foi justamente o pé de jabuticaba. E de lá para cá, outros, né, naquele espaço limitado, mas me lembrando muito, né, do jardim, porque a gente morava numa chácara grande, né, o Ai, que espaço que delícia. lá não tinha vontade de sair, nem necessidade, porque tinha Sim. tudo, né, que uma criança precisava: espaço e árvores para subir e Nossa, descer. que delícia. Goiabeira, subir na goiabeira. Não é? E É, hoje eu uso desses elementos também para os processos que eu faço sim. no tingimento. Mas, assim, que papo gostoso, viu, Simone? E você sabe que, na hora que eu saí aqui, deixei você, quem me chamou há pouco foi justamente uma das artistas que eu citei para você, que trabalha com colagem. O nome dela é Tânia Calazans. Um grande Era beijo, aquelas antes. amiga. Vai Um ver, beijo. ela mora na capital, ela trabalha com colagens, tem um trabalho muito legal, você vai acompanhar. Acabei falando o nome, né? Mas É, o sim. trabalho dela você vai conhecer, vem agora no mês de abril neste canal. E em breve vai estar aqui em Nova Venécia conosco na exposição que eu comentei também com você. Mas ainda antes, né, do desfecho e de você deixar, né, aqui um recado final para esse público. Quando a gente fala desse sentimento todo que veio à tona aqui, né, nessas reflexões, o que você espera despertar nas pessoas quando elas se reconhecem ou se conectam com essas memórias presentes em suas obras? Mônica, eu acho que se as pessoas, se eu tocar as pessoas de alguma maneira e, de alguma forma, elas conseguirem entrar por esses portais aí e olharem com um pouco mais de compaixão para elas mesmas, eu já me dou por satisfeita. Eu acho que a minha obra cumpriu o seu papel. Eu acho que, às vezes, é mais fácil você fazer coisas e ter um olhar caridoso para outras pessoas do que para si mesmo. E eu acredito que o primeiro passo para a gente poder transformar qualquer coisa no mundo, qualquer coisa, é você olhar, você mudar dentro primeiro. Porque você precisa mudar o seu olhar para as coisas. A vida fica mais leve.
Eu acho que essa viagem sua para o seu passado, para as suas emoções, e você entender que elas fizeram parte de você, elas contribuíram para que você fosse a pessoa que você é hoje, então tá tudo certo, já estou feliz. Eu acho que esse é o meu propósito. Acho que a gente não sabe para que você faz arte, né? Primeiro, eu gosto, mas eu acho que não pode ser só isso. Eu acho que o artista não é uma pessoa que veio ao mundo para caminhar sozinho. Isso não existe isso na minha cabeça. É junto. Eu acho que um dia, eu acho que depois da pandemia e com essa facilidade da internet, do online, eu acho que está havendo um movimento. E eu quero estar nisso. Com oficina, conhecendo a arte dos outros artistas, porque um artista, ele é inspiração para o outro. E a pessoa precisa entender que inspiração é diferente de cópia, porque você tem que ter a sua identidade autoral. Você tem que saber o porquê que você está tendo. Você tem influências? Lógico, mas é lógico que tem. Você admira os outros artistas. E, e como que você faz isso na sua arte? Eu quero um dia que a pessoa olhe para a minha arte e veja, porque logicamente ela não é ainda a obra madura que eu acho que ela vai ser. Porque o artista ele não é sempre a mesma coisa, ele vai mudando. Não que ele muda a identidade dele, mas a obra dele vai crescendo, né? E aí você pode olhar, eu já tenho alguns traços, você vê, eu tenho a colagem, algumas coisas que vieram do meu curso com a Belka, eu tenho coisas da aquarela que eu carrego comigo, já tenho o desenho, que o Zentangle, uma coisa que me ajuda, né? Ele dá um hiperfoco, que é uma coisa incrível, uma coisa que entrou na minha vida, não sai mais, ele já está incorporado na minha arte como desenho. E o que vier por aí? Né? O que que eu vou desenvolver daqui para frente que pode incorporar? Então, lá na frente, quando você olhar a minha arte, fala assim: olha, a Simone fez isso. Agora, se eu puser uma estamparia Uhum. na minha arte, já que eu estou fazendo curso de estamparia, fala, olha, eu já fiz estamparia e tem a Mônica, já admiro a coisa dela, vou pôr alguma coisinha dela aqui na minha. Eu não estou copiando, eu estou agregando. Eu acho que eu interpreto assim. Também, ó, nós vamos combinar aqui, Mônica. Tudo que eu falei até agora é a coisa que eu acho, né? Se é verdade, é outra coisa. Que delícia, olha aqui, consolidando, né, o que a gente almeja aqui nesse espaço. Em Nova Venécia, chama Casa de Pedra Perlete. É um patrimônio, né, histórico que foi tombado e que a gente tem um grupo que está assim, movimentando para que esse espaço realmente seja considerado, né, pela gestão pública e pela população como o patrimônio que é, de Ai, que fato. bonito. Então, você vai acompanhar ao longo deste ano, a gente tem já previsto uma exposição que deve ficar agora. Ano passado ficou uma semana, esse ano vão ficar 35 dias, uma exposição de grande porte, com obras de 40 mulheres, e lá a gente almeja Nossa, que muito, lindo. né? E quem sabe aí uma exposição de Simone Moment, né? Vamos ver. Ah, olha, que delícia! Você sabe Veremos, que né? nesse interim, né, nesse movimento, a gente está aí com uma parceria com o Instituto Federal do Estado do Espírito Santo, e a gente vai conseguir, assim como ano passado a gente trouxe alguns artistas para Nova Venécia, este ano também, né, nós teremos aqui uma doutora em História da Arte, que foi minha professora por alguns Olha, semestres na Universidade Federal, ela é do colegiado da UFES, e ela vai falar sobre a mulher na arte, que é a pesquisa olha. dela, que é a doutora Almerinda Lopes. E Nossa, que também beleza. artistas, inclusive uma argentina, que vai vir para dar o workshop. E a Tânia Olha, Calazans, que eu falei há pouco também, estará aqui conosco. E eu, muito possivelmente, né, assim como eu ministrei agora recente uma oficina para um projeto do campus para mulheres em vulnerabilidade social, né? Também no período da exposição a gente vai estar com esse workshop porque é isso, é o que nós colocamos há pouco, né? Nada é somente para a gente, mas sim para trazer para a sociedade, para a comunidade, né, as possibilidades. E sim. quantas coisas lindas estão sendo trazidas neste canal. Aqui nós tivemos assim falas de muitos artistas que trouxeram
as suas histórias, né, de superação, outras de reconhecimento pessoal e profissional nas artes. E que lindo te ouvir, tá, Simone? Obrigada. Eu que agradeço. Te agradeço Muito de bom estar aqui. coração. Então, agora deixa aqui aonde esse público te encontrar. Quais são as suas redes sociais? Como que as pessoas podem acessar o seu trabalho Simone Moment? Pelo Instagram. Pelo Instagram. simonefm.art. Meus trabalhos estão lá, aí você pode me acompanhar. Vou ficar feliz. Sim, a E gente vai colocar aqui embaixo, tá? legal. E vou Uhum. falar só uma coisinha, Sim. não sei se já pode fechar. A gente sempre escuta assim: não faça arte, menina. Ah, tá muito quieta. Só pode estar fazendo arte. Então, esquece isso lá do passado e eu digo para você: faça arte. Vai fazer bem para você, Isso para todo aí. mundo. Que legal, que recado maravilhoso, né? Então, ó, um Obrigada. grande beijo. Fica aí que eu já converso com você e despedimos desse público agora, então. Um Obrigada. abraço. Quem já fez uma viagem como a Laura, a menina de 9 anos? Seria ela aventureira ou a escolhida? A menina lia tranquilamente debaixo de sua árvore preferida, ao frescor do vento soprado pelas árvores e ao som do pequeno riacho que corria, não se sabe para onde. De repente, ela ouviu uma voz que chamou por ela várias vezes e, inacreditavelmente, quando deu por si, estava longe de tudo e de todos. Embarque nessa aventura e conheça os lugares pelos quais a menina teve que passar até descobrir a missão a ela confiada. Este é meu livro, A Menina e a Águia, segunda edição. Estamos aqui neste lugar maravilhoso, né, na Gameleira, em Nova Venécia, com Cida Serri, essa autora que vai nos contar agora para este público do canal Universo Criativo, que tem por objetivo propagar a arte e cultura, um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento e dos seus fazeres. Cida, um prazer estar com você neste momento. Sua formação como professora teve um papel central na sua trajetória literária. De que maneira a sala de aula e o contato direto com as crianças influenciaram sua escrita e a construção de seus personagens? Primeiramente, bom dia. É um prazer também estar aqui, né, com você, passando um pouco do meu trabalho, da obra, e respondendo um pouco a pergunta. A sala de aula ela sempre foi, né? Ela é um espaço de aprendizado, e não só da gente ensinar, do professor ensinar, nós também aprendemos muito com as crianças. E quando eu comecei a trabalhar lá nas séries iniciais, então ali também eu aprendi muito com as crianças. Quando as crianças estavam no processo de aprender a ler e escrever, eu incentivei muito também elas a produzirem os seus textos pequenos, textos de acordo com a realidade deles, né? Eu trabalhava como alfabetizadora, comecei como alfabetização das crianças,
E as crianças, era na zona rural, e as crianças elas escreviam seus textos de acordo com aquela vivência que elas tinham. E toda vez que eu me inspiro a escrever um livro como A Menina e a Águia, por exemplo, eu me lembro também das crianças, apesar do tempo, né, do longo tempo que se passou, e eu descobri nelas também o amor pela literatura infantil e infanto-juvenil. E eu amava fazer esse trabalho de leitura com elas também. Em seus livros, o lúdico e o cunho educativo caminham juntos. Como você equilibra a imaginação, fantasia e aprendizado sem perder o encanto da narrativa? Eu parto sempre assim, da imaginação e da fantasia, porque é por meio do encantamento que a criança ela se entrega à narrativa. Então, se não houver esse encantamento lá na educação infantil, ela não vai ter interesse de ler a obra. Eu vou pegar um exemplo, o Leve Trás. O Leve Trás, ele é um livro, ele é todo ilustrado, ele tem essa pegada aí de educar também, né? O Leve Trás a questão de mentir, de fake news, de levar conversa e ficar trazendo. Então, primeiro, o que acontece? A criança, ela pega o livro, ela já se encanta, porque o livro, ele já traz na capa algo atrativo, né? Que é o desenho de um monstrinho, ele não está aqui no momento, né? O livro. Então, ele tem ele chama a atenção da criança. Então, o lúdico, ele abre a porta para as crianças, e o educativo, ele entra sem ser percebido, né? E a gente vai estar mostrando, tá, Cida, para o público, né, essas suas produções aqui no canal Universo Criativo. Você cita influências importantes no seu trabalho, como Vinícius de Moraes, Cecília de Meirelles, dentre outros. O que essas referências despertam em você na hora de escrever para esse público, seu público infantil? Primeiramente, assim, um respeito e o cuidado pela infância, né, o que eles tiveram também. Uma linguagem, Vinícius de Moraes usava uma linguagem simples, uma linguagem fácil de ser entendida, encantadora, assim como também Cecília Meirelles e outros poetas que escrevem, né, obras infantis. Com certeza, ambos influenciaram, né, nessa trajetória, porque a gente precisa também de ler essas obras, de saber como lidar com esse público infantil, como escrever essas obras, né? Então, Vinícius de Moraes, eu sou encantada. Quem não é encantada pelas poesias? Ele escreveu tanto para criança quanto para adultos, né? Os sonetos que ele escreveu. E Cecília Meirelles também, quando eu estava na sala de aula, ou quando também eu estudava, eu me lembro das poesias de Cecília Meirelles, porque eram poesias simples, que falavam também do meu cotidiano, né? Então, tem muitas poesias dela que, de uma certa forma, me remetia também à minha infância. Então, ambos e outros mais também tiveram essa contribuição nas minhas obras, de estar, né, me inspirando. E os nossos grandes escritores clássicos, né, para poder também lidar, né, eu fui professora há muito tempo de literatura, então eu estudava muito desde do quinhentismo, né, logo quando o Brasil, né, foi descoberto e nós tivemos a primeira carta escrita aqui, né, e até o pré-modernismo, modernismo, esses grandes escritores que passaram por nós. Então, eu sou, assim, apaixonada, encantada pela nossa literatura brasileira. E a literatura infantil, certamente. Ai, que maravilha. Olha, ao longo da sua carreira, você deixou e levou, né, obras para muitas escolas e até ultrapassou fronteiras, né?
chegando aos Estados Unidos. Como você percebe o impacto da literatura infantil na formação de leitores dentro e fora do Brasil? Ah, é muito importante esse papel. Tem muitas pessoas, né, Mônica, fazendo isso, levando a leitura para as escolas, falando da importância da leitura, tanto, né, nas escolas quanto também nas casas. Então, às vezes, eu tenho feedback, né, dos pais. Quando a criança chega com um livro meu, eu fico muito feliz de saber que eles estão lendo, dando importância e sabendo, né, da importância também na formação dessas crianças. Então, eu fui a uma escola e o Leve Trás é um livro assim, que chama muita atenção da educação infantil. Então, um pai me mandou, né, lendo junto com a criança, fez um vídeo e mandou para mim. Então, tem esse impacto aí, de uma certa forma, né, de influenciar na formação desses pequenos leitores. Então, são vários. Eu fico muito feliz também, porque é uma aceitação muito grande. Sempre sou convidada a ir às escolas para estar falando dessa importância, né, de ler, da leitura, no desenvolvimento das nossas crianças, tanto cognitivo, tanto intelectual, né? E fora do Brasil, tive também essa oportunidade quando eu estive nos Estados Unidos e fui convidada para fazer um trabalho na biblioteca, falando, né, para filhos de imigrantes, para quem estava lá junto com outros autores. Estava presente também a bisneta do Monteiro Lobato, Cléo Monteiro Lobato. Ela falou muito do bisavô dela, e ela está reescrevendo as obras do avô, porque quando Monteiro Lobato escreveu as suas obras, a linguagem ela era bem, né, diferente de hoje. Tem palavras que não usamos hoje mais. A questão também de preconceitos e tudo mais. Então, ela está, né, tendo esse cuidado aí com as obras do avô, segundo ela, do bisavô, segundo ela, né? Nossa, quanta oportunidade, né, que a literatura, assim como as artes, né, trazem. E é por isso mais um motivo, né, para que você que está aí nos assistindo acompanhe, né, toda a produção, todo o trabalho que está sendo trazido aqui neste canal Universo Criativo. E já, né, nesse momento com a autora, escritora Cida Serri, contando um pouco da sua produção, da sua trajetória com esse público infantil. Mas nós estamos aqui curiosos, né, para saber um pouco do que a Cida está planejando para os próximos trabalhos. Cida, você poderia dar um spoiler para a gente? Quais são os seus próximos projetos? Estão bem no forno, entre aspas, né? Então, eu tenho já prontos, no caso, né, 2 livros infantis. Eu quis pegar, né, me inspirei também nas brincadeiras de infância, então foram 2. E também uma obra para adultos. Então, no momento oportuno, se Deus quiser, vai sair aí, né, para publicação. Ai, muito obrigada, Cida Serri. E agora, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse para aquele público que nos assiste aonde encontrar a Cida Serri. Quais são as suas redes sociais, aonde esse público pode conhecer um pouco mais desse material produzido e apresentado aqui neste canal. Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho o Instagram, Serri_Cida, e lá tem fotos das escolas onde eu estive. Quem quiser adquirir o livro A Menina e a Águia, tem um link lá também, que vai comprar direto com a editora Fly, tá? E o Leva e Traz, que é um livro infantil, eu tenho alguns exemplares comigo, mas ainda são poucos. Muito obrigada, Cida Serri, e até a próxima. Obrigada a você, Mônica, por esse momento especial.
de valorizar a cultura. É um trabalho muito bonito que você está fazendo, né, nessa valorização e apresentação de vários artistas, vários escritores que temos na nossa terra, né, tanto Nova Venécia quanto São Gabriel da Palha. E hoje nós estamos muito felizes por receber, neste momento, uma artista brasileira, mas que mora e reside em Portugal. Olha só quem vem falar conosco neste canal, que tem por objetivo propagar a arte e cultura. Aqui no Universo Criativo, já te chamo, Jô Cortez. Ei, Jô, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que prazer enorme te receber aqui neste canal, no canal Universo Criativo, né, que tem por objetivo propagar arte e cultura. E agora, né, estendendo, conversando um pouco mais com você que está aí. Em que lugar que você está falando? Eu estou em Lisboa. Lisboa, Portugal. Muito, muito bom poder ter esse espaço para falar de arte, para falar de educação, e que as pessoas possam ouvir mais sobre isso. É isso, e a gente quer ouvir mais do seu trabalho, Jô. Olha só, como é que nasceu, vem a curiosidade, né? Como nasceu esse seu interesse pelas artes visuais e em que momento você percebeu que a arte seria um caminho para a sua vida, Jô? Olha, eu fui criada num ambiente, meus pais, eles eram fotógrafos, e tinha laboratório de fotografia em casa que a gente podia criar, podia brincar com aquilo. Meus pais estimulavam muito isso, essa parte criativa, mas foi mesmo depois de ser mãe que eu descobri assim a vocação maior, na verdade, assim, um propósito maior na minha arte. Foi no desejo de transformar todas aquelas cenas poéticas que eu via dos meus filhos vivendo uma infância pura, uma infância linda, e me lembrar também da minha infância, e eu queria registrar isso de uma forma mais poética, além da fotografia. Então, comecei a pintar a infância dos meus filhos. Só que depois, com o tempo, eu percebi que algumas pessoas gostavam muito do meu trabalho, e queriam comprar, né? E aí foi evoluindo, fui vendendo, mas me incomodava uma coisa assim, que nem todas as infâncias, elas são infâncias felizes. E então, eu comecei a trabalhar com crianças de orfanato e trabalhar na ressignificação de infâncias. Então, foi aí que a minha arte começou a ter um propósito de ressignificar infâncias e ter um sentido mais profundo. E saiu mais do meu sentimento, ela não parte mais de uma coisa aqui dentro, mas de fora para dentro. É mesmo... Hoje, o que me inspira são as infâncias de fora, a memória registrada de fora, das crianças, da proteção à infância e esse cuidado com as infâncias, com as crianças e com as infâncias também dos adultos que crescem e continuam com a criança interior, às vezes ferida, mas que precisa ser cuidada. Jô, então, e a gente vem, né, acompanhando o seu trabalho há algum tempo, agora apresentando aqui para este canal, para esse público, né, que nos assiste, e convido já o público a seguir Jô Cortez. Em breve a gente vai citar aqui, né, onde encontrar o trabalho de Jô Cortez, mas é um trabalho muito afetivo, né, que traz um carinho, uma singeleza. E aí, quando você fala que você, né, foi inspirada pela maternidade, né, e não foi por acaso, né, essa entrevista vem ao ar justamente no mês das mães, né, num mês lindo, que é o mês de maio, né, e você, de lá para cá, você desenvolveu esse lado do cuidado, do zelo, né, pelas crianças,
E a gente tem visto também, né, atitudes suas que representam esse cuidado, esse zelo, né, de visitas a espaços aonde você pode acolher, né, dessas crianças. Você vai falar um pouco mais desse mundo, né? Mas antes ainda, né, em relação às suas obras, né, trazendo esses elementos afetivos e poéticos, como esses sentimentos se transformam em imagens no seu processo criativo? Bem, não é intuitivo, é mesmo estudado. Eu comecei a pintar intuitivamente há 20 anos atrás, mas eu não me conformei com isso e fui buscar. Eu fui formada em artes visuais na Universidade Federal da Paraíba, mas depois vim para cá, fiz pós-graduação aqui na Lisboa, em Belas Artes, e fiz uma pós-graduação também em arte-terapia. Então, sempre buscando a melhor forma de ressignificar as infâncias para corações feridos. E eu acho que a busca é essa. Eu acho que eu consigo transformar um sentimento no traço, no abraço, que a imagem seja esse abraço, que a imagem seja o afeto, que seja uma memória daquele momento singular de um colo, de um abrigo. Eu acho que são momentos simples mesmo na vida que trazem, que evocam mesmo sentimentos bons para nós. Não é nada rebuscado, não é nada de muito valor monetário, mas é na simplicidade que a gente se encontra, no pé no chão, no banho de chuva, não é? E eu acho que as pessoas acabam se reconhecendo nessas imagens mesmo, de voltar à infância de pé no chão, de brincadeira mesmo no quintal, de coisas simples, da natureza, do passarinho. Então, eu me inspiro também muito em Manuel de Barros, em Cassimiro de Abreu. Então, esses são elementos que eles usam na poesia que me inspira imenso. E interessante, né? Você fala que é um trabalho de muita pesquisa e, ao mesmo tempo, ele é um trabalho suave, que traz uma leveza, uma condição do imaginário, também da memória, né? Então, eu acredito que muito tem a ver também com o material que você utiliza. E conta um pouco para a gente desses recursos, né? E essa delicadeza do cotidiano que é trazido em seus trabalhos. Você já estava falando um pouco das influências, e ainda você traz a escrita, a palavra, né, que parece que tem complementa a imagem, né? Você tem escrito, você tem publicado. Conta para a gente um pouco dessas suas produções. Olha, são muitas histórias para contar. Tenho muito, são 20 anos, então tem muita história para contar. Eu fiz uma exposição de uma imersão que eu fiz em Guiné-Bissau, então eu produzi telas com tecidos de lá, colhidos juntos que eu recolhi junto com crianças. Os alfaiates eram no meio da rua, e então a gente recolhia, desenvolvi um trabalho com esses tecidos. Foi inspirador também ver infâncias justamente assim, com poucos elementos, que não tinham muitos brinquedos, que não tinham brinquedos desses que vendem em lojas, e eram crianças muito simples e imensamente felizes. Não precisa de nada muito rebuscado para ser feliz, né? Para ter uma infância feliz. E me ensinou muito sobre isso. Eu até separei aqui uma tela dessa série que eu fiz. Essa daqui é uma série, foi da série da África que eu desenvolvi. Esse tecido aqui é um tecido africano. E aí, por cima, eu fiz a pintura. E aí, depois... Isso foi das coisas, né? Fiz uma história, desenvolvi uma história para ressignificar também, para trabalhar o ressignificar das infâncias, e contei essa história durante muito tempo no Brasil, e levei
essa história para a Guiné-Bissau. Contei essa história, levamos mais de 300 passarinhos costurados para fazer uma ação de arte e vivência, arte e terapia com as crianças. E levei esses passarinhos foram costurados por mulheres que viviam em situação de presídio, né? E elas tinham uma ala por bom comportamento que podiam desenvolver trabalhos de costura. E então fizemos esse trabalho com elas também. Então foi assim um trabalho muito lindo, porque é uma história que fala sobre liberdade, a história que eu escrevi, E Se Eu Voar? E eram feitos por mulheres que estavam presas. A gente fala de liberdade e elas ficaram assim imensamente felizes porque estavam participando de um projeto que ia ser desenvolvido no outro lado do mundo, na África. Então, foi muito importante para elas saberem que o que elas fazem, o pouco que elas podem produzir, tem significado no mundo, né? Não é à toa. Esse livro, quando eu vim para cá, para fazer o mestrado aqui em Lisboa, eu coloquei ele aqui, e então a editora Chiado me convidou e acabou virando livro mesmo. Era uma história que era livre e agora virou livro. Agora não, foi em 2020. E aí virou livro. Então, são muitas histórias. Que legal, Jo! Eu perco que tanta história. Então, a gente tem bastante coisa boa acontecendo também, né? Eu acho que é uma oportunidade, né? A gente tem em breve para ser lançado um curso pelo Instituto Federal do Espírito Santo, que é o estado onde a gente mora. Eu resido no noroeste do estado, eu quase divisa com a Bahia, né? E esse curso deve ser lançado em agosto ou setembro, durante o período de uma exposição que vai acontecer aqui na nossa cidade, num espaço que é um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, e nós temos tido ações, né, em prol desse espaço. Lá vai acontecer uma exposição artística com obras de 40 mulheres. Nesse tempo, né, me envolvi com a educação, eu sou efetiva da rede estadual, e de lá para cá, com a pandemia, eu retomei meu processo artístico, né, que tinha uma história no passado, e aí de lá para cá a gente tem tido algumas ações como essa, que é o canal, né, com esse objetivo de propagar arte e cultura, e 2 momentos importantes ao longo do ano, além de todas as entrevistas. Uma é o período da exposição, ano passado teve uma, e este ano com essa dimensão, e o lançamento do catálogo, né, que reúne todos os artistas, e lá como já distribuído, né, e agora a gente está vendo a condição de fazer a impressão. Mas, por fim, isso tudo para te falar que você vai estar no próximo catálogo Universo Criativo. Que surpresa! Você faz parte do canal e vai fazer parte do catálogo. O catálogo do ano passado é o objeto de estudo desse curso de artes visuais, daqueles cursos que aqui chama MOOC, né? Um curso de duração, de uma carga horária, que pode ser feito em qualquer lugar do mundo, né? E ele dá a condição de pessoas, né, interessadas conhecerem mais sobre as artes visuais. Então, já estendo o convite também, né, porque a gente já estruturou o curso, eu estou como coautora, já de fato, já fui professora também do Instituto Federal, e fui, então, convidada para fazer parte desse programa. Mas eu me sinto muito honrada, muito obrigada. Eu, de fato, né, já há algum tempo eu vinha convidando, e o aceite do convite é uma honra para esse espaço, para este público, né, e que a gente possa estender, né, com essa afetividade que você tem, né, com esse olhar para as mulheres, para as crianças, para a vida, né? Para a vida. É isso, de fato, né? Porque nós estamos aqui de passagem e a gente tem que deixar algo bom para este mundo, né? E acho que verdade. Nada melhor de utilizar os nossos dons
né, para isso. Se a nossa vida não tiver um sentido de semear algo bom, a gente não está vivendo, está sobrevivendo, né? Isso é de fato. Então, e ainda, né, pensando nisso, o que você considera, né, como qual é o papel do artista neste momento, né, na contemporaneidade, né? Qual é a sua visão sobre esse assunto, Jô? Olha, é uma responsabilidade, né? Eu acho que a arte, ela tem um poder, ela tem mesmo um poder de chegar aos corações de uma forma muito sutil. Então, a gente tem mesmo uma responsabilidade de novos pensamentos, de gerar uma mentalidade mais aberta ou não, porque eu vejo que a arte, eu enxergo dessa forma, né? Que a arte ela não vem somente para enfeitar paredes, né? Ela vem mesmo para provocar, ela vem para incomodar, ela não é um enfeite de parede. Então, eu vejo como a minha responsabilidade, não, é muito abrangente eu dizer assim que a arte é isso, porque para cada artista vai ter uma visão diferente, um ponto de vista diferente, mas hoje eu vejo a minha responsabilidade é semear mesmo corações puros, corações mais curados. É isso. Ju, dessa forma, né? Acho que é abrir o coração e estender a mão, né? Pessoas e para a sociedade, porque as pessoas precisam desse amor, né? E assim, se fosse para resumir, né, o seu trabalho hoje em uma palavra ou uma frase, né, no sentido de externar o sentimento para este público que nos assiste, qual seria e por quê, Jô? Eu acho que eu vejo a minha arte como algo que um sentimento que a gente não dá nome, a gente não consegue dar um nome, né? Então, assim, eu busco palavras que a gente possa encontrar algo que se identifique como afago, como abraço, mas o todo da minha arte, eu acho que uma palavra seria inefável, que é algo que a gente não consegue explicar. É um sentimento que a gente não consegue dar nome. Então, eu acho que inefável é uma palavra que resume tudo. Nossa, é diferente, né? É, Inefável, inefável, diferente. Então, Jô, que prazer, né? Novamente aqui estar com você. E deixa para gente, né? Aonde esse público pode encontrar Jô Cortez, onde pode ser visto e conhecido o seu trabalho, né? E faça um convite para esse público. é muito fácil. É jocortez.art, tanto no Instagram como no site. No site lá tem todas as minhas séries que eu já produzi, todas as minhas exposições, os projetos sociais que eu gosto de me envolver desde o começo, principalmente voltado à infância, voltado à criança. Então, lá tem as viagens que já fiz para alguns lugares e eu desenvolvi esses projetos. Tem vai começar, nós vamos começar aqui um novo projeto, porque assim, a gente teve sempre a Loura e Canela, um espaço, a Galeria de Artes, que nós tivemos durante 15 anos em João Pessoa, na Paraíba. Abrimos novamente aqui em Lisboa, quando viemos para cá. Estamos aqui já há 6 anos. Então, abrimos novamente aqui a galeria e agora passamos um tempo fechado por causa das viagens, essas viagens que a gente faz com esse propósito de expandir a arte. E aí agora nós vamos abrir novamente, é uma nova temporada, só que em forma de estúdio criativo,
que é onde nós vamos fazer aulas, workshops e receber pessoas também que vêm de outros países, do Brasil também. A gente vai receber grupos para fazer uma imersão artística aqui. Então, a gente vai fazer passeios artísticos aqui com as pessoas, conhecendo lugares em Lisboa, falando de arte e colocando na prática mesmo, desenhos, pinturas, cerâmica. Vai ser muito, muito movimento, muito bom de arte aqui. Uau, uau, já me interessei, hein? Pois é, Ei, quando vier a Opa. Lisboa, não vai ser somente um turismo de visitar lugares, mas vai ser cultural. Que legal, Jô. Parabéns pela iniciativa. Isso, a gente precisa, isso, mais pessoas, quanto mais pessoas, né, oportunizando a possibilidade das pessoas e, de certa forma, né, dando espaço para as pessoas colocarem para fora as suas expressões, né? Nós somos responsáveis pela construção da cultura de hoje, né? A gente é responsável por construir a memória no futuro, o que é que vão lembrar? Então, a gente é responsável por construir essa memória, por esses espaços, experiências inesquecíveis. Então, vamos, mãos à obra. Nossa, eu já fiquei encantada, tá? Tem uma coisa que a gente tem programado, né? Agora, há algum tempo, como eu falei, da exposição aqui e das oportunidades. Quem sabe a gente vai estar trazendo o Jô Cortez também para nossa região, nossa cidade, né? Vamos. Acho que nessas idas e vindas sua, né, de regiões que você tem feito seu trabalho, tem levado a sua arte, quem sabe a possibilidade também da gente estar trazendo... Sim. Ano passado eu estive no Rio de Janeiro, tivemos um congresso lá, eu participei, fizemos um workshop lá de colagem, foi fantástico, foi muito bom. Então, vão vir algumas artistas nesse período, né? Inclusive uma argentina, que é a Teresa Bobbio, né? Uma artista naif, e um bom grupo dessa exposição são pintoras naif e representada também pela grande artista capixaba, que no mesmo período vai estar com uma exposição no Palácio Anchieta, em Vitória, que é a Ângela Gomes. E então vai ser um movimento muito grande. Acompanhe nas redes sociais também, do canal Universo Criativo, tanto do canal quanto o meu, pessoal. Mas, olha, quero muito agradecer a sua participação. Um grande beijo. Beijo da Wagner também, dessa minha grande Obrigada. amiga, que mora aí bem próximo, né? E já me falou que dentro em breve vai procurá-la, tá? Tá bem. E eu agradeço imenso a participação, o espaço, poder falar da minha arte aqui. E te espero aqui, para a gente fazer arte aqui juntas. Canal Universo Criativo, com Mônica Krüger Rotter.